Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente primeiro secretário, deputado Kennedy Nunes, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde a todas e a todos. Lembrando que essa ata já foi enviada para todos os e-mails dos deputados, mas por conta do regimento interno é necessário fazer a leitura desta ata. Ata da 120ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 14 de dezembro de 2017, com a presidência dos deputados Silvio Drevik e Maurício Scudlar, e a secretaria dos deputados Ana Paula Lima e Maurício Scudlar. Às 9 horas do dia 14 de dezembro do ano 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o deputado Maurício Scudlar, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. O expediente foi distribuído e em breves comunicações ocuparam a tribuna os deputados Dirceu Dresch, do Partido dos Trabalhadores, Neudi Sareta, Maurício Scudlar e César Valduga. No grande expediente, o horário destinado aos partidos políticos ocupou a tribuna o deputado Dirceu Dresch pelo horário do Partido dos Trabalhadores. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis número 487/2015, 261, 264/2016, 92, 197, 216, 263, 271, 272, 337, 334, 392, 397, 405, 418, 424, 425, 426, 427, 430, 436, 443, 444, 450, 454, 456, 461, 470, 471, 478, 485 e 526/2017, respectivamente, bem como ao projeto de resolução número 3/2017. Foi aprovado ainda o requerimento número 1135/2017. Outro sim, senhor presidente, deferiu os requerimentos 1136 e 1138/2017. Em explicações pessoais, fez uso da tribuna a senhora deputada Ana Paula Lima e, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental. E o segundo secretário fez a presente ata que acabo de ler, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o deputado Serafim Venzão. Na sequência, o deputado César Valduga. Na sequência, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Uma saudação, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos acompanham. Esse final de ano, casa cheia, os servidores e servidoras públicas aqui das várias categorias de trabalhadores presentes nesta casa. A partir, principalmente de 2005, aprovou-se aqui algumas leis que
não se avança mais num plano de cargos e salários do conjunto das categorias, e aí foi se criando um conjunto de situações e penduricalhos que uma categoria, uma parte dos servidores recebiam, outras não, e cria essa situação que nós estamos mais uma vez enfrentando aqui nesses últimos dias. Aí vem as emendas de deputados, que traz uma insegurança total jurídica, né? Porque vem o questionamento constitucional, que hoje a Constituição nos dá esse grande limite, enquanto parlamentares, de legislar sobre a questão de carreira de servidores e agregações e valorização dos servidores. E aí fica essa situação, quando o Executivo não trabalha, o governo do Estado não cria uma política salarial de planos e cargos para o conjunto das categorias, fica essa situação, infelizmente, dessa pressão aqui, muitas vezes, mas com certeza o foco seria lá no Palácio do Governo, de que vem de lá esses projetos, essas políticas. Mas nós estamos aqui para ajudar também, na perspectiva da representação das categorias, a representação dos trabalhadores, e com certeza vamos estar juntos nestas lutas com os servidores públicos. E também aqui cumprimentar o pessoal insistente, batalhador da área de Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, e esperamos que a gente consiga amanhã ainda resolver esta situação que foi criada aqui por, eu disse semana passada aqui na tribuna, é uma visão do Estado, do governo do Estado, que desde o início não entendeu a importância da Defensoria Pública para Santa Catarina, para os cidadãos catarinenses. Então tem que ser mesmo na pressão, na mobilização, e vocês estão fazendo isso muito bem. Então, cumprimentá-los a todos. Mas eu quero mais aqui dizer o seguinte: eu estou aqui neste parlamento como trabalhador, como agricultor familiar, como sindicalista, uma posição sempre numa perspectiva da gente não criar esses absurdos e abismos salariais. Bom fosse que todos os servidores públicos ganhassem um bom salário. Eu defendo isso. Agora não podemos aqui cometer injustiças. Não podemos cometer injustiça. Nós queremos criar uma política para o conjunto dos servidores. Então, estou aqui nesta perspectiva, né? De, como um pai e uma mãe de família, dividir o pão para o conjunto da família. Que todo mundo possa viver e viver com dignidade, com respeito e com valorização. Então, nessa é a nossa posição. Eu quero aqui trazer presente, senhor presidente. Eu participei na última quinta e sexta-feira do Diretório Nacional do nosso partido, Partido dos Trabalhadores em São Paulo, e fizemos um grande debate sobre a situação no Brasil. Lamentável neste momento. Situação lamentável no nosso país, em todos os sentidos. Da própria economia, da destruição dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, previdenciários, trabalhistas, da entrega do nosso patrimônio natural, as nossas riquezas, enfim, toda a situação que o nosso país hoje vive. E nós temos uma grande tarefa neste próximo período. Estamos vivendo no Brasil, para nós está claríssimo, momento de exceção. Momento de volta de uma situação que nós vivemos no período de exceção, criada a partir de 64, de ditaduras, e neste momento nós vivemos uma ditadura em várias áreas, mas principalmente do judiciário, que está neste momento condenando, sem provas, a nossa maior liderança do país e a maior liderança de esquerda da América Latina, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Julgaram e vão julgar em pleno mês de janeiro. Isso mostra mais este momento de exceção, em pleno mês de janeiro, onde, historicamente, o próprio judiciário estava em férias. Marcaram para o dia 24 de janeiro, mais esta etapa do golpe no Brasil, que é tirar esta liderança, clara, a jogada de tirar esta liderança da disputa eleitoral do ano que vem.
E nós temos toda a certeza, e quero afirmar isso para todos os catarinenses e brasileiros, as pessoas que nos acompanham. O presidente Lula vai disputar as eleições no ano que vem. Nenhuma regra de legislação pode tirar uma liderança da disputa. E se quiserem a toda força, com mais um golpe inclusive, tirar o presidente Lula da disputa, nós vamos até todas as últimas consequências jurídicas e legais que a Constituição nos permite para garantir a candidatura do presidente Lula a presidente da República. Entendemos que tirar o presidente Lula da disputa eleitoral ano que vem é uma fraude. É uma fraude eleitoral, é uma fraude jurídica que vão cometer nesse nosso país. Porque nós não admitimos nenhum brasileiro e nenhuma brasileira seja condenada sem prova. Ou seja, nós já provamos, nós tivemos que provar que não há provas. Todos os indícios, todas as situações, todos os documentos provam que o presidente Lula não é dono do triplex. É uma farsa montada, é um golpe montado pelo juiz, infelizmente, pelo juiz que se diz da Justiça, Sérgio Moro e toda a sua equipe. Então, esta nossa caminhada, e convocamos inclusive todos os democratas desse nosso país, seja de que partido for, mas que lute pela democracia, a estar em Porto Alegre no mês de janeiro. E o povo brasileiro, as lideranças internacionais, estão se mobilizando para estarem lá, porque nós que lutamos tanto pela democracia, inclusive este momento da conquista de volta de parte da nossa democracia faz com que hoje tenham tantos servidores, trabalhadores e trabalhadoras aqui mobilizados, porque se não fosse as pequenas conquistas democráticas que nós tivemos nesse país, com certeza vocês não teriam nem o direito de estarem aqui se mobilizando e se organizando. Não era possível na época os servidores públicos se mobilizar, se organizar em sindicato, em organizações e associações. Por isso, nós vamos continuar acreditando e lutando pela democracia. Continuar lutando por um país de todos os brasileiros. Continuar lutando por um país que respeite o seu povo, continuar lutando por um país que lute pela sua soberania, que não pegue, como neste momento, as riquezas do país, como é o petróleo, a nossa biodiversidade, nossas terras, nossos minérios, nossa água, poder servir a enriquecimento de um pequeno grupo interno, mas principalmente externo, de outros países. Então, por isso, nós não temos dúvida, neste momento, convocar todas as pessoas que lutam pela democracia, de ajudar a defendê-la, porque se não a defendermos neste momento, com certeza depois pode ser tarde. Infelizmente, é esta situação que o Brasil está colocado, e nós vamos continuar nossa luta, como sempre fizemos, de lutar para que o povo brasileiro tenha dignidade, que as nossas crianças possam viver com dignidade, possam ter o seu alimento, como infelizmente começam agora de novo, morrer crianças de fome. Está voltando toda a fome e a miséria nesse nosso país, por ganância de um pequeno grupo que toma conta, especialmente do sistema financeiro, que não tem alma. Sistema financeiro que tira até as últimas consequências as riquezas do nosso país, dos países subdesenvolvidos pelo mundo afora. E nós queremos... Mais 30 segundos, deputado. E nós queremos estar nestas fileiras de defender o nosso país, defender a democracia e defender o nosso povo brasileiro e nosso povo catarinense. Obrigado. Pela ordem, o deputado Maurício Clodilar.
Obrigado, senhor presidente. Eu estou inscrito para falar, mas não sei se vai chegar até a minha vez pelo horário, em razão da ordem do dia, hoje ser às 15 horas. Mas eu queria saudar todos os servidores que estão aí na casa acompanhando as votações, saudar de uma forma especial os colegas delegados de polícia, saudar de uma forma especial todos os policiais civis aqui, escrivão, agente, todos aqui no mesmo objetivo de ver uma polícia forte para Santa Catarina. Eu acho que deveríamos até estar todos juntos e unidos, que o objetivo é uma força muito grande. Então, saudar os colegas e todos os policiais aqui, afinal nós estamos todos no mesmo barco. Obrigado, senhor presidente. Inscrito para falar o deputado Altair Silva por até 10 minutos. Meu boa tarde, senhor presidente. Quero saudar os senhores deputados, senhoras deputadas aqui presentes, saudar os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, também os ouvintes da Rádio Digital. Ter que viemos na tarde desta terça-feira à tribuna para falar de um importante projeto que também se encontra aqui na Casa Legislativa, o Escola Sem Partido, que recentemente foi aprovado no município de Criciúma. O projeto, a comunidade lá se mobilizou para que nós pudéssemos ter a escola livre de pensamentos doutrinário, de corrente política A, corrente política B ou corrente política C, para que o ambiente em sala de aula seja ambiente de aprendizado, ambiente em que o aluno possa ver as múltiplas áreas do conhecimento e que não seja direcionado especificamente para uma doutrinação ideológica partidária. E a cidade de Criciúma, a maior cidade do estado, hoje já aprovado o projeto Escola Sem Partido, governador Celso Ramos também já tem aprovado o projeto Escola Sem Partido, e nessa casa também tramita o projeto Escola Sem Partido, que visa criar um ambiente em sala de aula que fique livre da doutrinação política partidária ou da linha ideológica de corrente A, corrente B ou corrente C, para que a liberdade do conhecimento se mantenha e para que a sala de aula seja um ambiente de aprendizado e, quando colocado as suas doutrinações políticas partidárias, que ela seja de uma visão ampla, colocando os múltiplos setores da sociedade. E nós esperamos que esse parlamento também entenda a importância do projeto para que nós possamos ter uma escola livre da doutrinação política e partidária, principalmente dentro do campo ideológico. E nós também viemos aqui, nesta tarde, senhor presidente, chegado o Estado brasileiro como um todo, vive grandes dificuldades. Não adianta culpar o governo que saiu, o governo que entrou. O Estado brasileiro pertence aos cidadãos brasileiros, pertence a todos nós. E o Estado brasileiro é sustentado pelo contribuinte, ou seja, por todos nós. Mas mais especialmente por quem trabalha e produz. Quem está, o operário da fábrica, o agricultor lá na propriedade rural, as pessoas que atuam no comércio, são os que trabalham e produzem a riqueza desse país. E nós estamos vivendo um cenário em que o Estado brasileiro, com o tempo, tem se transformado em Estado babá, ou seja, o Estado de privilégios. E os que têm privilégio querem mais privilégios. E aí o Estado babá vai se inchando, ficando pesado no bolso do cidadão, pesado no bolso do contribuinte, e quem paga a conta de tudo isso somos todos nós. A gente já vive aqui
há praticamente 16 anos em Santa Catarina, o Estado babá, sendo mantido um Estado com 35, antes 36, secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina. É o mesmo que instalar em todas as regiões várias babás, para que o Estado se agigante, para que o Estado fique mais caro para o cidadão e, ao mesmo tempo, mais lento, mais ineficiente. Eu protocolei nessa casa, infelizmente não tem avançado, não sei por que interesse, um projeto de lei criando um plebiscito sobre a extinção das ADR espalhadas por toda Santa Catarina, que consomem grande parte do orçamento estadual e que, na sua essência, em 16 anos praticamente, das ADR espalhadas por toda Santa Catarina, nós não vimos sequer resultado efetivo para os cidadãos catarinenses. Eu espero ainda que esse projeto avance para que nós possamos criar um estado de excelência eficiente, em que os funcionários sejam valorizados, mas que nós não tenhamos em muitos setores do serviço público funcionários em excesso. E aí eu posso dizer que as ADR espalhadas por toda Santa Catarina, elas não dão essa contribuição efetiva para o desenvolvimento da sociedade. Por outro lado, nós vivemos o Estado babá em que setores que são extremamente beneficiados cada vez mais estão se articulando fortemente para alavancar mais e mais benefício, fazendo com que a vida do trabalhador rural, do operário, fique cada vez mais cara, mais difícil, em detrimento de poucos. Eu, nesse parlamento, estou aqui representando quem trabalha e produz, o setor produtivo, os agricultores, os técnicos agrícolas, os demais profissionais do segmento da agropecuária catarinense e dos trabalhadores. Eu entendo que todo o trabalho precisa do servidor público também. É fundamental a presença do servidor público. Servidor público que na base da pirâmide, os que estão mais lá embaixo, poucos ganham. Tem dificuldade de sobreviver. Mas existem setores de privilegiados que têm benefícios elevados e querem cada vez mais benefícios elevados. Não contem com o meu voto para ampliar os benefícios de setores extremamente beneficiados, mas podem contar com o meu voto para ajudar aqueles que mais precisam, porque a gente sabe que no trabalho nós precisamos da força de todos os colaboradores, e nós sabemos sim que esse Estado babá que se agiganta numa velocidade, ele vai enfraquecendo principalmente a competitividade da iniciativa privada e com isso o Brasil, cujo sonho dos jovens seria buscar uma universidade, estudar para ser empreendedores, para gerar empregos, para desenvolver empresas, o sonho do jovem brasileiro hoje é um bom serviço público. E quando nós tivermos esse sonho sendo acalentado para os jovens, nós não criamos um futuro brilhante para a nossa nação. Por isso nós precisamos estimular o empreendedorismo, combater os privilégios e dar mais forças à base. Se viesse aqui projeto de lei para aumentar a renda dos professores de Santa Catarina, sim, esse deputado estaria aqui, batalhando junto, mas projeto na forma de cascata, querendo criar benefícios para categoria já extremamente privilegiada, não contem com o meu voto, porque não estou aqui a serviço de categorias privilegiadas, estou aqui para defender o mandato e atender às demandas da nossa população. Por isso eu espero ainda que nos próximos governos possa estar atento, e eu quero estar apoiando um candidato a governador que assuma o compromisso de extinguir todas as ADR espalhadas por toda Santa Catarina, que há quase 16 anos vem sugando a estrutura do cidadão catarinense em detrimento das pessoas que trabalham e produzem. Por isso,
nós precisamos ter um Estado menor, para que ele possa ser mais eficiente, para que ele possa caber no bolso do cidadão. E por isso nós temos que assumir essa postura. É necessário trabalhar nessa direção, para que nós possamos oferecer dias melhores, principalmente aos jovens que precisam de mais oportunidades. E quando nós vamos encarecendo o custo do Estado, vamos agigantando o custo do Estado, nós vamos tirando a oportunidade para os jovens. E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque não basta votar com o coração, com a emoção ou com a articulação das forças que têm o interesse de aumentar os seus privilégios. Nós temos que votar com a razão, com o conhecimento, olhando para o futuro e principalmente em bases sustentáveis que possam dar segurança ao futuro das nossas gerações. Por isso, eu acredito sim, que trabalhar pela extinção de todas as secretarias regionais, pela redução do tamanho da máquina pública e o combate aos privilégios, esse é o desafio do administrador público da atualidade. Por isso, eu trabalho nessa direção convicto que estamos dando uma contribuição para que dias melhores possamos ter em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Inscrito para falar, deputado Kennedy Nunes. Quero cumprimentar a todas e a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado pela participação de vocês, senhor presidente, senhores deputados, aos funcionários dessa casa, quem nos acompanha pela rádio digital, pela TVA. Eu fiz questão de voltar a essa tribuna, senhor presidente, pelo fato de, eu sempre digo da valorização do trabalho parlamentar, deputado Altair. O trabalho nosso, deputado Valduga, aqui, a gente vai, escuta na comunidade, traz para cá. Por muitas vezes uso, deputado Maurício Kudilac, o microfone na defesa de derrubadas, inclusive de vetos, principalmente quando é de produção parlamentar, porque se há na democracia algo mais importante é esta casa, a casa onde se discute as leis, se fazem as leis, a casa onde tem uma pluralidade enorme, a casa representativa. Aqui há um ditado antigo que é a caixa de ressonância da comunidade. Esses dias, o meu filho questionava comigo: pai, todos os deputados lá têm faculdade? Todos os deputados são estudados? Deputado Ismael, o Juan me perguntava, tem 17 anos, estava me perguntando. Eu falei assim: não, filho, e não precisa ter, porque se nós estamos aqui numa representatividade, nós temos que ter o erudito, mas nós também temos que ter aquele cidadão que não possui o canudo, mas que tem uma força muito grande junto à sua comunidade. Isso aqui é uma casa representativa. Deputado Titon, Vossa Excelência já está há bem mais tempo do que eu aqui. Vossa Excelência, com certeza, quando entrou nessa casa, esse bigode era preto, hoje é branco. Mostra a importância que tem das cãs brancas quando vem. E eu tive há poucos dias atrás uma daquelas emoções, deputado Altair, em ver efetivamente o resultado de uma produção legislativa. Eu fui numa visita à maternidade que eu nasci, na maternidade Darcy Vargas, em Joinville, e cheguei lá, o diretor da maternidade estava com um problema. E a partir deste problema é que surgiu uma solução que passou por essa casa e que eu convido a todos que estão aqui e também a quem está nos acompanhando pela TVA e pela rádio digital e pelas redes sociais, possam ver efetivamente o que acontece com uma lei aprovada nessa casa. Pode rodar o vídeo. Gente, nós estamos a caminho de Rio do Sul para mostrar para você, na prática, uma lei de minha autoria que salvou vidas. Chegamos aqui em Rio do Sul, na casa da dona Vanessa. Tudo bem? A senhora é a dona Vanessa? Sim, sou Tudo eu. bom? Esse aqui é o seu esposo? Sim, é. Sou o seu Gilvan. Como é que estão? Tudo bem? Bem, graças E cadê a a Deus. benção? Tá aqui.
tem uma história bonita. Sim, adoro contar ela. É meu orgulho. Eu sou de Alagoas, origem de Alagoas. Alagoas? Eu tô Mora aqui aqui faz tempo? 2 anos. Eu fiquei grávida, já era hipertensa, fui pro hospital, fiquei internada. Aí eles viram na ultrassom que ele estava em sofrimento fetal. Aí me deram a notícia que eu e ele estavam correndo risco de vida. E não tinha UTI aqui em Rio do Sul. Se ele ficar mais 1 ou 2 dias na sua barriga, ele vai morrer. Aí quando foi umas 2 horas da madrugada, eu estava internada no hospital, chegou os bombeiros. Eu nem sabia para onde é que eu ia. E depois disseram que era para Blumenau, no Hospital Santa Catarina, e era um hospital particular. Aí eu fiquei até preocupada, né? Eu digo, meu Deus, eu não vou poder pagar esse hospital. Até o bombeiro que estava comigo disse, nossa, hospital de rico é outra coisa. Já falei, ó, não tenho dinheiro, não tenho um centavo. Não se preocupe, o Estado está pagando tudo para a senhora não vai arcar com nada. Aí meu coração já aliviou. 8,59 ele nasceu, com 26 centímetros, 810 gramas. Aí o doutor olhou para mim e disse, senhora Vanessa, o Lucas é forte. Porque é um prematuro extremo, porque ele é prematuro extremo. Nascer chorando já é uma vitória. Quantos meses ele nasceu? 6 meses e meio. Cheguei lá e encontrei a mãe do Caio, a Josi. Ela disse, você sabia mesmo que você participou de um projeto que o deputado Kennedy Nunes fez? E ela disse, não, nem conheço esse deputado. Minha lei diz que, não havendo vaga num raio de 200 quilômetros, o Estado já paga. Por isso que a senhora foi atendida em Blumenau. E bem rápido. Se você não fizesse essa lei aí, o que ia ser dele, né? Meu filho nasceu em berço de ouro. Graças à lei. É, graças à lei também, né? E o que a senhora diz para as mães que estão assistindo aí? Valeu a pena essa lei, viu? Porque salvou a minha vida, a vida do meu filho. E o Luquinhas está aí então? Firme e forte, hein? Eita, olha que coisa linda. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês me proporcionaram um dia muito feliz. Um dia que eu posso mostrar para as pessoas o que efetivamente faz um deputado sério que quer ajudar as pessoas. Gente, eu estou na mão com esse cidadão aqui, ó, Lucas. E o Lucas Gabriel nasceu no hospital particular porque a nossa lei garantiu que a mãe fosse atendida, porque não tinha nessa coisa fofa um hospital aqui, um leito. Que vitória! É, uma bênção. Pode levar embora. Pega a mãe. Tá vendo como isso move? Ó, tô arrepiado. Eu também me arrepio. Por quê? Porque isso é efetivação, é colocar em prática uma lei que garantiu para esse catarinense aqui, ó, ser nascido em berço de ouro, é isso? Não? Foi berço de ouro. Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz. Feliz porque a gente vê que o projeto de lei que surgiu numa visita, os deputados aprovaram, derrubamos o veto, foi uma luta danada. Já valeu. Luquinhas está aí, ó. Bora pra frente. É assim que a gente faz o nosso mandato. Esse daí é um daqueles momentos que a gente vê que vale a pena, deputado César Valduga. Uma lei, uma simples lei, e eu nem conhecia essa senhora, uma outra senhora que me conhecia, deputado Altair, e daí ficou sabendo, e quando eu fiquei sabendo dessa história, eu disse, eu vou ter que ir lá. Fui lá em Rio do Sul e peguei na mão a materialização da lei. Essa senhora não tinha vaga na região dela e a nossa lei diz que não havendo vaga num raio de 200 quilômetros da casa da parturiente, o Estado paga particular. O Estado pagou para o Luquinhas, que nasceu 6 meses e meio, 73 dias de UTI. E hoje ele está lá, com quase 4 quilos, já quase dobrou o tamanho, ele nasceu com 26 centímetros, né? Menos do que uma régua de 30 centímetros. E saber que essa lei que nós aprovamos aqui, que houve o veto, derrubamos o veto, está valendo. E eu gostaria de... fiz essa visita exatamente para mostrar não só a realização quando a gente consegue fazer algo bom para a comunidade através da garantia de uma lei, mas também que todas as mães e pais possam saber que existe essa lei e que coloquem em prática, quando não houver a vaga da UTI neonatal,
coloque em prática. Acho que essa é a forma que nós estamos fazendo para fazer mais cidadania. Há outro projeto de lei que pouca gente sabe, aproveitar vocês que estão aqui, pouca gente sabe que votamos essa lei aqui, e que é o único estado brasileiro que tem essa lei, de nossa autoria também, antes da nossa lei, quando você batia um carro e mandava arrumar, a seguradora que escolhia a oficina. A lei de nossa autoria, que já está em vigor, faz com que o cidadão escolha a oficina que vai arrumar e a seguradora pague. Isso surgiu também de uma visita que eu fiz em algum lugar e um cidadão falou para mim, como é que é? E esses dias eu falando isso, teve um amigo meu que bateu o carro, foi lá na seguradora, deputado Mauro, aí ele chegou e invocou a lei. Só tem a lei que eu posso escolher. Tem a lei sim. Qual é a escolha a oficina? É a oficina tal. Deu o valor e a seguradora depositou na conta dele o valor. Aí ele mandou uma mensagem para mim, amigo, estou em dúvida. Não sei se eu mando arrumar o carro ou se eu pago conta. Por quê? Porque o beneficiado foi ele. Essa escolha deu a ele esse benefício. E eu faço questão de falar aqui, porque muitas vezes o nosso trabalho não é compreendido. Mas aqui tem, sim, deputados sérios e que fazemos, senhor presidente, trabalhos sérios voltados à comunidade. Por isso, já aproveito para encerrar a minha fala, desejando boas festas e bom ano a todos. Estamos juntos. Obrigado. Pelo acordo que nós temos, daríamos início à ordem do dia. Mas como a Comissão de Finanças ainda está deliberando, vamos, se houver concordância dos deputados que estão em plenário, daremos 8 minutos para o deputado Salum, até terminar a comissão, para daí iniciarmos a ordem do dia. Pode ser? Havendo concordância, deputado. Eu acho que antes das 4 eles não vêm, podia deixar rolar até Não, eu vou, deixa nós passar essa etapa, se eles não concluírem, enfim. Está com a palavra, então, o deputado Roberto Salum. Senhor presidente, 8 minutos. Quando entrei nesta casa, no primeiro discurso meu, eu falava que eu era agente de polícia, ex-comissário, agora agente, que lutaria por todos os funcionários, seja ele de qualquer órgão. Inclusive esta casa que está desmoralizada, a casa do Já Teve, que os próprios deputados têm vergonha e não têm coragem de ajudar a casa. Me comprometi com a minha categoria e com todas, de ajudar e colocar aqui. Não, o governo que eu ajudei a eleger e que depois eu saí da sigla, porque não cumpriu o que eu tinha pedido. Hoje vejo funcionários de todos os órgãos pedindo pinico, porque não tem poder de força, na covardia dos nossos colegas aqui desta casa, que hoje estão colocando a categoria como a minha, agentes, escrivães contra delegados, como se não fosse uma categoria só, como se não fosse uma necessidade. Aí vem, na comissão que eu participei hoje de manhã, o líder do governo, que era contra tudo e todos, fazer uma negociação com o secretário da Casa Civil, nos colocando numa situação delicada, nós deputados, nos colocando numa situação delicada e aprovando tudo. Por quê? Porque o próximo governo, quem vai comandar, é Pim Moreira, Maurício. E eu quero fazer justiça aqui, Maurício. Em nenhum momento
eu te desacreditei porque eu dei aval desde o início aqui. A emenda que tiraram nossa, da 47, colocando os delegados contra a minha categoria. Calma, deputado, que vamos conceder, em vez de 8, agora vai dar 10, porque 8 mais 2 que já foi. Não, mas não foi 8. Não, foi 2. Eu vou resumir. Aí a nossa categoria ficou, tiraram a emenda do deputado Scudilhac. Vou fazer justiça aqui, porque se o Scudilhac não fosse favorável à minha categoria, eu falaria aqui na frente dele. Até porque eu estou aqui para agradar a minha consciência, não os outros. Ao contrário, tiraram 2 vezes. E vocês aqui não tem que aplaudir os deputados e colocar de volta. Tem que vaiar o governo meu que deixou esta hora fazer isso. Enquanto o Tribunal de Justiça foi tudo aprovado aqui, em toque de caixa. O Ministério Público foi tudo aprovado. Aumentos aí até 2019. E ainda estão investigando para ver se o Salute é rabo. Para contrapartida. Então, presidente, e Maurício Scudilhac, que a tua emenda hoje, já falei com o João, a mim, estou falando com todos, nós devemos voltar à emenda 47, onde os agentes que estão aí há mais de 4 anos, vocês também não devem estar, devem estar na mesma situação, 4 anos não recebemos aumento, tivemos que aprovar aqui no meu primeiro dia, achei que não duraria mais um dia, tivemos que aprovar o congelamento do nosso salário, que já não ganhava quase nada. Então eu espero, senhor presidente, que esta casa corrija o erro que cometeu, deixar de nos colocar na apreciação de 3 anos. E outra, Scudilhac, deputado, nós pedimos, os agentes não pediram aumento, nós pedimos que o governo remetesse para cá nossa promoção quando tivesse caixa, aí nós poderíamos receber, deputado. Nós não pedimos aumento, nós pedimos que viesse o respeito a nós aqui. Se janeiro tivesse condições, ou fevereiro, ou março, abril, ou junho, interessa. Nós esperamos muito aumento 4 anos, porque não vamos esperar mais 1 ano. Então eu queria dizer, eu poderia tirar como deputado os delegados da emenda hoje. Eu poderia focar para o meu gabinete. Mas não vou, porque eles estão junto do processo que eu elejo, o processo de funcionário. Eu não vou votar contra funcionário, nem contra delegado, nem contra meus agentes, nem contra vocês da cultura, nem contra vocês em todos os setores. Agora que guardem esse momento de tristeza que vocês estão passando. Porque eu, quando disse que não tinha mais voltar para essa casa, é para não ver essa sacanagem aqui. No linguajar povão, sacanagem. Está faltando a consciência aqui nessa casa. E ainda bem que eu não vou durar muito aqui, porque senão muitos iriam se converter. Deputado Maurício. Obrigado, deputado Salom. A gente fez a troca de horário para Vossa Excelência, que está na comissão, poder retornar. Eu vejo aqui o que está acontecendo com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai passar um momento de dificuldade. Só pensaram nos defensores e na estrutura maior. E a Defensoria, aqueles que tomam a linha de frente, com um salário aí de R$2.000, e a Defensoria vai enfrentar sérios problemas nos próximos dias, assim como servidor de outras secretarias. A nossa emenda, o projeto é bom para a polícia como um todo. É um pingo d'água num oceano do que nós estamos perdendo para outras instituições. E o que a gente quis colocar ali? Uma justiça, porque a Polícia Militar, que eu quero que tenha todas as promoções que tem que ter, mas fez 4 promoções esse ano e já lançou edital para promoção em janeiro. Enquanto nós estamos com 1.200 promoções paradas lá, de delegados, de agentes, de escrivães, sem perspectiva. Então a nossa emenda só diz que em maio e novembro vai ter, estabelecendo uma data, como anteriormente era em abril e outubro. E no governo Luiz Henrique,
até no governo Pavan, que nós tivemos lá, Delegacia Geral, foram feitas todas as promoções semestrais. Eu encontro policial aí no estado que diz: eu tive 3 promoções na vida em 25 anos naquele período. E, infelizmente, o governo não está atendendo. Então, eu tenho certeza que o projeto vai ser aprovado porque é bom e porque todos querem, e a emenda vai ser aprovada porque é bom e porque dá um pouquinho de alento para as outras categorias policiais. Então, obrigado pelo apoio. Acho que os deputados vão estar todos unidos aí para que a gente vote. E se o governo entende que é contra o governo, mas não é. É ajudar o governo a fazer a justiça que ele não está fazendo. Obrigado, deputado. Senhores deputados, a intenção é que estes representantes de diversas categorias que carregam esse Estado afora pelo ombro, seja votado aqui. Deixa nós, deputados, depois discutir lá com o governo. O governo está tão benevolente agora, porque vai entregar para o nosso Pim Moreira, meu padrinho, que eu estou aqui graças a ele. Ele está segurando deputado, senão eu já teria saído. Então deixa nós conversar com o homem. Deixa nós decidir. Se não tiver coragem de fazer em 3 anos, nós vamos fazer em 2 meses. Muito obrigado. Houve uma solicitação da Comissão de Finanças para que nós iniciemos a ordem dos dias 15h30. Então, até lá, ainda vamos conceder a palavra ao deputado César Valduga, depois, posteriormente, ao deputado João Amin. Saudar, senhor presidente, saudar senhores deputados, senhoras deputadas, saudar servidores públicos do Estado de Santa Catarina que se fazem presente nessa casa, também aqueles que nos acompanham via TVA e também rádio digital. Estamos, senhores deputados, no final do ano e devo compartilhar com os senhores e senhoras minha profunda preocupação com a situação das pessoas que adentram a condição de vulnerabilidade em nosso país, nesse último ano, em especial com a aplicação de uma política econômica predatória do capital nacional e focada no rentismo e não na geração de trabalho e renda. A má política econômica inflou um exército de reserva para um mercado produtivo fragilizado. Com a entrada em vigor das atrocidades cometidas na chamada reforma trabalhista, desse exército de desempregados, boa parte vai se sujeitar a ocupar vagas em subempregos, com os salários defasados, em muitos casos quase pagando para recolher as obrigações à Previdência. Eu falo aqui, senhores deputados, com relação à questão das antirreformas. Isso nos preocupa, João. A vulnerabilidade, o desemprego em massa, 12 milhões de desempregados no nosso país. E aí, eu comento da atrocidade, do desemprego que está acontecendo no nosso país. Por um outro lado, o entreguismo do capital nacional ao capital internacional, que é o caso das nossas hidrelétricas, que é o caso do petróleo, agora no hall também de privatizações, que é o caso do Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que são bancos de fomento, que são bancos que financiam a economia nacional, nossa indústria, que financiam a nossa agricultura. São bancos que são reguladores do sistema financeiro no nosso país, que controlam o mercado financeiro. E esses bancos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, também estão no hall de privatizações.
E isso nos preocupa, e muito, porque são esses bancos que financiam o setor produtivo do nosso país. Esse momento de vulnerabilidade que nós estamos vivendo no nosso país e também de desemprego, me faz lembrar, deputado João Amin, do sociólogo Herbert de Souza Betinho, quando lançava uma campanha nacional pelo combate à fome e à miséria em todo o país. Tempos também de muitas dificuldades e que o Brasil, a partir dessa campanha, saiu do mapa da fome, mas que agora estamos nos deparando, dia após dia, deputado Parisotto, num verdadeiro momento de desemprego, aonde começa a bater na porta das pessoas a fome. O IDHM baixando cada vez mais em muitas cidades do nosso país, e nós aqui mesmo no estado de Santa Catarina estamos vivenciando esse momento difícil. E de forma mais triste, notamos a necessidade de retomar a campanha desse grande visionário que foi Herbert de Souza Betinho no nosso país. Vejo que a reforma trabalhista, por si só, ela mostra as dificuldades que esses trabalhadores vão começar a enfrentar daqui para frente. Aonde que um agricultor vai morrer com o cabo da enxada na mão e não vai conseguir se aposentar, aonde que a proposta é fazer com que os trabalhadores recolham com os carnezinhos, a não ser que o governo federal repense um novo modelo de reforma, deputado Mauro. Como poderia ser de cobrar dos grandes conglomerados, que são os que mais devem para o nosso país, que são os grandes conglomerados e o sistema financeiro do nosso país também. Essas aposentadorias milionárias, daí sim. Agora, nós não podemos permitir que elas batam as portas dos trabalhadores, aqueles que apenas ganham um salário mínimo ou 2 salários mínimos no nosso país. Tenho pensado muito, como estará a consciência dos magnatas que financiaram o golpe que colocou em prática essa política econômica, deputada Ana Paula Lima, desumana, sentado nas mesas de suas casas para a ceia de Natal, sabendo que milhões de pessoas estarão passando um dos piores natais de suas vidas, ou mesmo não terão o que colocar em suas mesas. Vou além. O aumento da população em situação de rua está profundamente ligada, deputado Maurício, ao desmonte das políticas de assistência social e saúde mental. Como será o Natal dos nossos catarinenses, de nossos brasileiros em situação de rua? O aprofundamento da crise, a incapacidade desse governo de fazer a economia revigorar, mas revigorar com geração de novos postos de trabalho e com distribuição de renda para o estímulo ao consumo, coisa cuja falta capacidade, e essa está demonstrada aí para todos nós vermos. Retira a nossa população em situação de vulnerabilidade a esperança, o sonho de que as coisas possam melhorar. Não tem o direito de fazer discurso de solidariedade e amor fraterno nesse Natal quem foi favorável à reforma trabalhista, a famigerada reforma da Previdência, que vai fazer o trabalhador e a trabalhadora do campo morrer com o cabo da enxada na mão. Não pode discursar sobre solidariedade quem se omitiu do enfrentamento à PEC do congelamento de gastos, e que aqui nós estamos sentindo os reflexos. 20 anos
20 anos de congelamento. Aí sim, já atinge diretamente a segurança pública do país. Maurício, já está atingindo a segurança pública do país. Atinge diretamente a saúde, atinge diretamente a educação, atinge diretamente o servidor público, que presta o serviço de qualidade à população brasileira, à população catarinense, atinge. Porque Brasília virou um verdadeiro balcão de negócios, um toma lá da cá, um dando o que você recebe. Quem não enxerga tudo isso? Chegam a subestimar a inteligência e a capacidade das pessoas pensarem. E aqui não estou falando do A, do B ou do C. Atinge diretamente. Atinge as nossas universidades, os institutos federais, a saúde, mais de 400 milhões deixou, enfim, é o débito do governo federal com o estado de Santa Catarina, então, atinge diretamente, aonde que a judicialização é muito alta no nosso país, nosso estado de Santa Catarina também. Então vejo que nós não podemos ficar e nos furtar desse debate. Precisamos garantir que o povo brasileiro volte a sonhar. E não é com projetos de país entreguista, entregando as nossas hidrelétricas, entregando o nosso petróleo, entregando nossos bancos, porque são estratégicos à soberania nacional. Senão nós vamos nos colocar numa situação de soldadinho de chumbo. Vamos ser comandados pelas forças ocultas internacionais. E nós temos que ter coragem de fazer esse enfrentamento. Vamos ser comandados. Hoje você faz guerra por causa de petróleo. O Brasil é rico no minérios. O Brasil é rico nos nossos... Mais um minuto, senhor deputado. Então, senhora presidente, como toda semana venho fazer uma fala sobre a questão da conjuntura nacional, e nós precisamos fazer. Vejo que aqui é a casa de debates, aqui é a casa onde que se dá a prerrogativa de legislar, fiscalizar os atos do Poder Executivo, debater, fazer esse debate de ideias, para que, deputado João, a gente realmente busque as condições melhores, deputado Altair, para o nosso povo catarinense. Agora nós não podemos formar soldadinhos de chumbo, que um professor não venha conseguir contextualizar qualquer matéria nas escolas. E é por isso que nós defendemos o projeto Escola Sem Mordaça. Os professores não podem ficar amordaçados, e nem aqueles que têm o direito de aprender, e nem aqueles que têm direito a ensinar. Obrigado. Muito obrigada, senhor deputado César Valduga. Ainda em breves comunicações, o próximo orador inscrito, senhor deputado João Amin, pelo tempo de até 10 minutos, senhor deputado. Muito obrigado, senhora deputada Ana Paula Lima, que preside os trabalhos. Queria cumprimentar os senhores deputados, público que nos assiste pela TV, ouve pela rádio digital e nos acompanha aqui na Assembleia Legislativa. Como neto de ex-professora e ex-diretora de escola, minha única avó viva, dona Petronila, que é nascida em Gaspar e mora em Dayal, eu quero dizer para todos vocês que eu acredito no serviço público com eficiência, qualidade e sendo executado por pessoas com competência. Sejam todos bem-vindos. Uso esse momento especial, já que a Comissão de Finanças está em funcionamento, em sessão, e a gente pode estender um pouquinho hoje esse horário, para prestar contas de uma parte do mandato de deputado estadual, mas uma parte importante, que é a presidência que eu exerço da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. Essa comissão se reuniu periodicamente,
fez alguns trabalhos que eu vou também colocar em números, para prestar contas para a população de Santa Catarina de como foi o trabalho dela em 2017. Nós realizamos 6 audiências públicas internas, 12 audiências públicas externas, e eu vejo aqui na galeria o prefeito de Tijucas, o Eloy, para reforçar, principalmente para aquelas pessoas que são desacreditadas de audiência pública, que especialmente 3 tiveram a eficiência e também do que para que serve uma audiência pública, em especial a de Itapema, que abriu a entrada e saída do município em parceria com a Câmara de Vereadores, o vereador Fafá foi quem provocou. A audiência pública, eu vejo aqui diversos policiais civis, nós tivemos uma audiência pública muito importante na cidade de Itajaí, sobre roubo de cargas, onde, lá em Itajaí, é o maior centro de roubos de cargas no estado de Santa Catarina. Já tivemos a resposta por parte da Polícia Civil da criação de uma delegacia especial em roubo de cargas em Santa Catarina, onde serão deslocados delegados, agentes policiais, para pensar e tentar evitar esse problema de segurança pública que também afeta as nossas rodovias. E em nome do prefeito Eloy, que está aqui, a entrada e a saída não só de Tijucas, mas de todo o Vale do Rio Tijucas, eu falo de Canelinha, Nova Trento, Tijucas, São João Batista, que foi, no final do ano de 2016, preterida por um outlet. Uma região toda teve um transtorno enorme por causa de um outlet que ainda está em obras e nem foi inaugurado. Um absurdo. Tivemos uma audiência pública na cidade de Tijucas, depois fomos a Brasília em 3 oportunidades. O presidente da NTT esteve aqui na Assembleia Legislativa e nós conseguimos reverter essa situação que afetava toda uma região, toda uma população. Além das audiências públicas que eu tive que citar, tivemos 11 reuniões ordinárias, 5 reuniões ordinárias com presença de palestrantes, de pessoal ligado a bicicleta, ciclovia, até outras questões, uma reunião extraordinária, uma reunião especial de trabalho, uma visita às obras da Ponte Hercílio Luz, que a gente espera que seja inaugurada, como prometido, em 2018, agora em dezembro, mas também não adianta ser inaugurada sem as obras necessárias, tanto na ilha quanto no continente. Nem projeto finalizado tem ainda. A Ponte Hercílio Luz, quando inaugurada, terá capacidade de carga igual à Ponte de Laguna, altura de 4,30 metros, porém, há necessidade, tanto na parte continental, onde há um anzol de curva ali, por assim dizer, e na parte da ilha, principalmente o Parque da Luz, que se não houver as adaptações necessárias, infelizmente vai permanecer apenas como ponto turístico. Uma visita às obras do contorno viário da Grande Florianópolis, que tinha o prazo de execução previstos para 2012, mas infelizmente e muito prejudicado na cidade de Palhoça, onde a mudança de zoneamento fez com que um loteamento fosse autorizado, tendo que desviar uma boa parte do contorno viário, e num trecho de 50 quilômetros que estavam previstos um túnel, hoje estão previstos 4 túneis, passando para previsão de término de obra 2020, dezembro de 2020. Começou em 2012, retardou para 2017 e hoje está previsto para 2020. São 50 quilômetros importantíssimos para a mobilidade urbana, não só da Grande Florianópolis, por se tratar de um corredor muito importante do Mercosul para o norte do Brasil, do sul da América do Sul para o norte do Brasil, ou seja, importante para o Mercosul, com uma previsão
de diminuição de carga de 20% do trânsito de caminhões pesados, deputado Valduga, liberando, fazendo com que o que hoje é a BR-101 da Palhoça a Biguaçu se transforme num corredor de tráfego local, né? É muito importante essa obra. Hoje nós temos, inclusive, na ordem do dia, um projeto do governo do estado de cessão de uso de um terreno próximo ali a Tijucas, Biguaçu, que é importantíssimo nós aprovarmos esse ano, porque senão, ano que vem, ano eleitoral, a gente não vai poder aprovar esse importante projeto, né? E, para finalizar, 18 projetos de lei tramitaram na comissão, amanhã nós teremos a última reunião, podendo aumentar esse número, e discutimos rodovia, aeroportos, não só o aeroporto Hercílio Luz, como os aeroportos regionais, Navegantes e Chapecó, que tem interesse da iniciativa privada de explorarem aqueles equipamentos, e muito importante para a economia de Santa Catarina, ferrovia, aeroporto e as nossas rodovias. Diversas audiências públicas, porque infelizmente é onde a gente roda no estado de Santa Catarina, e a obrigação do deputado estadual é percorrer todas as regiões, independente de CBR, de SC, é horrível, horrível a situação das nossas estradas, prejudicando a nossa economia, nosso povo ordeiro. A deputada Ana Paula Lima propôs uma audiência pública muito importante, que foi executada lá em Uruçanga. A gente fez também sobre o Parque Nacional da Serra Catarinense, lá em Lauro Miller, a SC 390, vai ser discutida também a parte de Lauro Miller no ano que vem, devido ao nosso calendário, e esse trabalho com certeza vai continuar para a gente discutir. Teve uma audiência pública muito importante na cidade de Ouro, na cidade também, Lauro Miller, Uruçanga, Florianópolis, Biguaçu, a nossa SC 407, então o trabalho da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano foi muito dinâmico. Eu queria agradecer os funcionários da casa, os deputados, membros da comissão, para que a gente possa continuar nesse espaço importante do nosso mandato, que é a Comissão de Transporte. Presidir uma comissão é muito importante. A gente continue percorrendo o estado de Santa Catarina, ouvindo as demandas, as reclamações e tentando, aqui na Assembleia Legislativa, as soluções por parte do governo estadual e do governo federal. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado João Amin. Como não há mais ninguém inscrito em breves comunicações, senhor presidente, e conforme combinado com a Comissão de Finanças, estamos aguardando os integrantes da Comissão de Finanças. Iremos suspender a sessão por um tempo de até 5 minutos para podermos, então, deliberar sobre a ordem do dia. Está suspensa a sessão.